Ao ex-vice-governador, ex-ministro Miguel Rossetto, que tem se envolvido bastante também com esse tema. E depois vamos passar para o Marcelo Lopes, ex-presidente do Badesul, que também teve uma participação bastante importante na CEITEC, na definição e também na vinda da CEITEC para o Rio Grande do Sul. Por favor, ex-ministro Miguel. Então, deputado Zé Nunes, lhe cumprimentar e, mais uma vez, registrar o meu profundo respeito e admiração pelo seu trabalho, pela sua liderança, que, mais uma vez, a partir da iniciativa desta audiência pública, reafirma seu compromisso com o nosso país e com o Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar todos os parlamentares que porventura, nos acompanham, painelistas que participaram de forma qualificada, dedicada a essa nossa audiência. A partir do Silvio, toda a Associação dos Colaboradores da CEITEC, profissionais que estão aqui conosco, trabalhadores e trabalhadoras, parabéns pela dedicação, trabalho e compromisso com o nosso país que vocês reafirmam sempre com o seu trabalho. Os dirigentes metalúrgicos que estão aqui conosco também, parabéns pela atividade e presença de vocês aqui nessa audiência importante. Eu vou ser breve, vou fazer 3, 4 manifestações que dão conta, na minha opinião, da importância dessa audiência e do desafio que nós temos pela frente. Eu não tenho nenhuma dúvida que a liquidação da CEITEC é uma escolha pelo atraso tecnológico, pela dependência tecnológica e, no médio prazo, pela destruição da indústria nacional. Digo isso porque as experiências internacionais devem auxiliar a tomada de decisões, por ordem as decisões estratégicas das diversas nações. China, Coreia, Vietnã agora, e talvez outros países, há 20, 30 anos atrás fizeram escolhas de grandes produtores de arroz, se transformaram em potências industriais. E esta estratégia de desenvolvimento, ela foi baseada em fortes investimentos estatais e privados, mas um dos componentes que aparece em toda essa escolha é a ideia de associar o desenvolvimento industrial com a pesquisa, com a tecnologia, com a microeletrônica e com a tecnologia de informação. Esses países, por conta dessa estratégia, se transformaram em potências industriais, foram capazes de resolver desafios gigantescos das suas nações e foram capazes de se reposicionar em escala global como nação e como economia. A impressão que eu tenho é que os países, e eram países periféricos da economia central, acompanhar as experiências vitoriosas de outros países, se associar às experiências vitoriosas de outros países, outras nações, adequando às realidades nacionais, é uma demonstração de sabedoria. Se desassociar dessas experiências positivas e se associar às experiências destruidoras de países, ao invés de uma escolha, da sabedoria de uma escolha, ela demonstra a estupidez de uma escolha. E, infelizmente, é sobre isso que nós falamos durante toda essa audiência. A estupidez de uma escolha que busca liquidar com uma experiência importante, com um desafio importante do Brasil, do nosso país, de construir uma estratégia de desenvolvimento de uma indústria de microeletrônica no país, onde a CEITEC ocupa um papel relevante. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Portanto, nós estamos falando sobre o destino de uma nação. A CEITEC é uma conquista extraordinária do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Nenhum Estado no Brasil ou na América Latina conquistou uma empresa, uma unidade de produção e de projeto com esta qualidade tecnológica. E isto foi feito a partir de um grande esforço desempenhado por décadas, de muito trabalho e muito esforço. Nas nossas universidades, nos investimentos privados, nas iniciativas governamentais. A CEITEC é a continuidade de um projeto estratégico desta capital do Estado, chamado Porto Alegre Tecnópolis. Era impensável pensar a CEITEC e a defesa da CEITEC sem falar do empenho dos parques tecnológicos da PUC
da URGS, da Unicinos e outros parques tecnológicos. Portanto, nós construímos um polo tecnológico importante, articulando as nossas universidades, setores empresariais privados, os governos, de forma positiva, de tal forma que sustentou, deputado Zé Nunes, esse projeto estratégico. Na condição de vice-governador, liderado pelo companheiro Olívio Dutra, nós, no ano de 2000, iniciamos este desenho institucional que vem a se constituir a partir de 2008 na empresa CEITEC. Quero fazer aqui homenagem ao secretário Adão Vilaverde, que pilotou como secretário de Ciência e Tecnologia esse projeto por anos no governo do Estado. Bom, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Os dados apresentados de forma qualificada e dedicada respondem e nos orientam uma escolha a ser tomada e definida. O que nos ajuda, deputado Zé Nunes, se eu posso colaborar com essa audiência, né? Em setembro deste ano, o Tribunal de Contas da União suspendeu a liquidação da CEITEC. E esse é um fato de grande relevância. E o Tribunal de Contas da União suspendeu, por votação majoritária, em setembro, a suspensão, suspendeu a liquidação e o decreto de liquidação com duas razões fundamentais. Duas razões, depois de um longo debate. A primeira delas, as motivações apresentadas pelo governo federal não demonstravam e não avaliavam as perdas de recursos públicos envolvidos nessa decisão. E aqui eu quero fazer uma referência rápida à fala do liquidante, o senhor Abílio. É grave a manifestação do senhor Abílio. Torna mais grave, porque quando o liquidante diz que ele não está liquidando o que ele está liquidando, mas ele está pensando numa privatização, o que ele está fazendo, demitindo profissionais, destruindo contratos, inviabilizando a continuidade operacional da fábrica, ele está destruindo valor de um patrimônio público. E quero avisar o senhor Emílio que ele vai responder judicialmente por essa conduta de destruição do patrimônio público que ele está desempenhando nesse momento, nesta condição de liquidante da CEITEC. Que fique claro esta responsabilidade civil frente a uma ação de improbidade administrativa que ele está desenvolvendo. O segundo aspecto, acelerando aqui, do Tribunal de Contas, é que o Tribunal de Contas se pergunta, e é literal que eu estou aqui, deputado Zé Nunes, escrevendo, qual o interesse público que esta iniciativa de liquidação da CEITEC representa? Qual o interesse público que pode estar por trás da destruição de uma instituição que tem este posicionamento estratégico e único na fabricação de semicondutores no Brasil e que desenvolveu um capital intelectual extraordinário? Quem ganha com isso? Qual o interesse público que é representado nesta iniciativa de liquidação da CEITEC? Não há interesse público representado por essa iniciativa de liquidação, desse esforço, desse capital intelectual, desses ativos, desse patrimônio, como foi muito bem demonstrado aqui, além de uma falha do ponto de vista financeiro, econômico, muito bem demonstrada. A vida mudou. E se a vida mudou, é preciso mudar as opções. Hoje há uma antecipação de uma capacidade de melhorar, inclusive, o fluxo financeiro dessa empresa de forma absolutamente extraordinária. Eu quero dizer com isso que, a partir desta decisão do Tribunal de Contas, se encontrou um espaço político novo e saudável para impedir esta insensatez destruidora. A Comissão do Senado de Ciência e Tecnologia, recentemente, com liderança do senador Paim, participação do senador Lazer e vários senadores, o senador Exalci, do Distrito Federal, lideraram uma audiência importante no Senado da República, e há um acordo entre os senadores de trabalhar para evitar a destruição desse patrimônio que está no Rio Grande do Sul, que está em Porto Alegre, mas, por óbvio, é um patrimônio nacional de um projeto de país que nós queremos. Portanto, esse é um movimento muito importante. A Câmara Federal também realizou audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia e aprovou resolução e moções contrárias ao processo de liquidação. Pois muito bem, o deputado Zé Nunes convoca corretamente uma audiência marcada pelo PDL 558. O que é o PDL 558? É uma iniciativa da bancada dos senadores do PT, no Senado, e outros senadores, que tem como único objetivo suspender a liquidação da CEITEC. Isto é o PDL 558.
E, portanto, ele está para apreciação do plenário do Senado e pode entrar e deve entrar de tal forma que nós possamos interromper este processo de liquidação da CEITEC, que é o grande acordo, e repensar uma nova institucionalidade, um novo plano estratégico para a CEITEC, articulado com um plano de investimentos para uma política de microeletrônica no Brasil. Este país, em 2009, foi a 6ª economia mundial. E ele tem que ser tratado e respeitado com esta dimensão econômica que nós temos e um futuro que nós queremos para o nosso país. O que eu encerro aqui a minha manifestação solidária, e tenho acompanhado, deputado Zanussi, seu esforço de vários parlamentares, nossos senadores, a Associação dos Colaboradores, sindicatos, enfim, nós temos muitos aliados em escala nacional, e talvez sugerir, por conta, inclusive, da sua iniciativa, deputado Zé Nunes, de que esta audiência aprove como uma ideia de moção a ser assinada pelos líderes partidários da Assembleia Legislativa, estimulando e apoiando a votação ainda esse ano do PDL 558 pelo plenário do Senado da República. Eu acho que é uma iniciativa política importante. Encerro dizendo que é uma iniciativa que esta instituição, o Parlamento, pode e deve tomar, manifestando essa posição junto ao Senado Federal, e digo isso por conta da lamentável, mais do que lamentável, incompreensível silêncio e omissão do governador Eduardo Leite. Este tema não comporta silêncios e omissões. Este tema, que é um tema com esta clareza estratégica de uma conquista de um povo, de um Estado, de uma nação, exige uma postura firme, corajosa e responsável. O silêncio e omissão do governador Leite é mais do que incompreensível. É absolutamente inaceitável para o povo gaúcho, para o povo de Porto Alegre e para o nosso país. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, deputado Zé Nunes. Obrigado, ex-ministro.